Ação ao processo administrativo. Capítulo 12 da motivação. Artigo 50. Os atos administrativos deverão ser motivados com indicação dos fatos e dos fundamentos jurídicos quando, inciso 1, neguem, limitem ou afetem direitos ou interesses. 2. Imponham ou agravem deveres, encargos ou sanções. 3. Decidam processos administrativos de concurso ou seleção pública. 4. Dispensem ou declarem a inexigibilidade de processo licitatório. 5. Decidam recursos administrativos. 6. Decorram de reexame de ofício. 7. Deixem de aplicar jurisprudência firmada sobre a questão ou discrepem de pareceres, laudos, propostas e relatórios oficiais. 8. Importem anulação, revogação, suspensão ou convalidação de ato administrativo. Parágrafo 1º. A motivação deve ser explícita, clara e congruente, podendo consistir em declaração de concordância com fundamentos de anteriores pareceres, informações, decisões ou propostas que, neste caso, serão parte integrante do ato. Parágrafo 2º. Na solução de vários assuntos da mesma natureza, pode ser utilizado meio mecânico que produza os fundamentos das decisões, desde que não prejudique direito ou garantia dos interessados. Parágrafo 3º. A motivação das decisões de órgãos colegiados e comissões ou de decisões orais constará da respectiva ata ou de termo escrito. Capítulo 13. Da desistência e outros casos de extinção do processo. Artigo 51. O interessado poderá, mediante manifestação escrita, desistir total ou parcialmente do pedido formulado, ou ainda renunciar a direitos disponíveis. Parágrafo 1º. Havendo vários interessados, a desistência ou renúncia atinge somente quem a tenha formulado. Parágrafo 2º. A desistência ou renúncia do interessado, conforme o caso, não prejudica o prosseguimento do processo, se a administração considerar que o interesse público assim o exige. Artigo 52. O órgão competente poderá declarar extinto o processo quando exaurida sua finalidade ou objeto da decisão se tornar impossível, inútil ou prejudicado por fato superveniente. Capítulo 14. Da anulação, revogação, convalidação. Artigo 53. A administração deve anular seus próprios atos, sendo eivados de vício de legalidade, e pode revogá-los por motivo de conveniência ou oportunidade, respeitados os direitos adquiridos. Artigo 54. O direito da administração de anular os atos administrativos de que decorram efeitos favoráveis para os destinatários decai em 5 anos, contados da data que foram praticados, salvo comprovada má-fé. Parágrafo 1º. No caso de efeitos patrimoniais contínuos, o prazo de decadência contar-se-á da percepção do primeiro pagamento. Considera-se exercício do direito de anular qualquer medida da autoridade administrativa que importe impugnação à validade do ato. Artigo 55. Em decisão na qual se evidencia não acarretarem lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os atos que apresentarem defeitos sanáveis poderão ser convalidados pela própria administração. Capítulo 15. Do recurso administrativo e da revisão. Artigo 56. Das decisões administrativas cabe recurso, em face de razões de legalidade e de mérito. Parágrafo 1º. O recurso será dirigido à autoridade que proferiu a decisão, a qual, se não a reconsiderar no prazo de 5 dias, o encaminhará à autoridade superior. Parágrafo 2º. Salvo exigência legal, a interposição de recurso administrativo, independente de caução.
Parágrafo 3º. Se o recorrente alegar que a decisão administrativa contraria enunciado da súmula vinculante, caberá à autoridade prolatora da decisão impugnada, se não a reconsiderar, explicitar, antes de encaminhar o recurso à autoridade superior, as razões de aplicabilidade e inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 57. O recurso administrativo tramitará no máximo por 3 instâncias administrativas, salvo disposição legal diversa. Artigo 58. Tem legitimidade para interpor recurso administrativo: inciso 1, os titulares de direitos e interesses que forem parte no processo. Inciso 2, aqueles cujos direitos ou interesses forem indiretamente afetados pela decisão recorrida. Inciso 3, as organizações e associações representativas no tocante a direitos e interesses coletivos. Inciso 4, os cidadãos e associações quanto a direitos ou interesses difusos. Artigo 59. Salvo disposição legal específica, é de 10 dias o prazo para interposição do recurso administrativo, contado a partir da ciência ou divulgação oficial da decisão recorrida. Parágrafo 1º. Quando a lei não fixar prazo diferente, o recurso administrativo deverá ser decidido no prazo máximo de 30 dias, a partir do recebimento dos autos pelo órgão competente. Parágrafo 2º. O prazo mencionado no parágrafo anterior poderá ser prorrogado por igual período, ante justificativa explícita. Artigo 60. O recurso interpõe-se por meio de requerimento no qual o recorrente deverá expor os fundamentos do pedido de reexame, podendo juntar os documentos que julgar convenientes. Artigo 61. Salvo disposição legal em contrário, o recurso não tem efeito suspensivo. Parágrafo único. Havendo justo receio de prejuízo de difícil ou incerta reparação decorrente de execução, a autoridade recorrida ou imediatamente superior poderá, de ofício ou a pedido, dar efeito suspensivo ao recurso. Artigo 62. Interposto o recurso, o órgão competente para dele conhecer deverá intimar os demais interessados para que, no prazo de 5 dias úteis, apresentem alegações. Artigo 63. O recurso não será conhecido quando interposto: inciso 1, fora do prazo; 2, perante o órgão competente; 3, por quem não esteja litimado; 4, após aurida a esfera administrativa. Parágrafo 1º. Na hipótese do inciso 2º, será indicada como recorrente a autoridade competente, sendo-lhe devolvido o prazo para recurso. Parágrafo 2º. O não conhecimento do recurso não impede a administração de rever o ofício ou ato ilegal, desde que não ocorrida preclusão administrativa. Artigo 24. O órgão competente para decidir o recurso poderá confirmar, modificar, anular ou revogar total ou parcialmente a decisão recorrida, se a matéria for de sua competência. Parágrafo único. Se da aplicação do disposto neste artigo puder decorrer gravame a situação do recorrente, este deverá ser cientificado para que formule suas alegações antes da decisão. Artigo 64-A. Se o recorrente alegar violação do enunciado da súmula vinculante, o órgão competente para decidir o recurso explicitará as razões de aplicabilidade ou inaplicabilidade da súmula, conforme o caso. Artigo 64-B. Acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, a reclamação fundada em violação de enunciado da súmula vinculante dar-se-á mediante autoridade prolatora ou ao órgão competente para julgamento do recurso, que deverão adequar as futuras decisões administrativas em casos semelhantes, sob pena de responsabilização pessoal nas esferas civil, administrativa e penal. Artigo 65.
Os processos administrativos de que resultem sanções poderão ser revistos a qualquer tempo, a pedido ou de ofício, quando surgirem fatos novos ou circunstâncias relevantes suscetíveis de justificar a inadequação da sanção aplicada. Parágrafo único. Da revisão do processo não poderá resultar agravamento de sanção. Capítulo 16 dos prazos. Artigo 66. Os prazos começam a correr a partir da data da cientificação oficial, excluindo-se da contagem o dia do começo e incluindo-se o do vencimento. Parágrafo 1º. Considera-se prorrogado o prazo para o primeiro dia útil seguinte, se o vencimento cair em dia em que não houver expediente, ou este for encerrado antes da hora normal. Parágrafo 2º. Os prazos expressos em dias contam-se de modo contínuo. Parágrafo 3º. Os prazos fixados em meses ou anos contam-se de data a data, se o mês do vencimento não houver o de equivalente àquele do início do prazo, tem-se como termo o último dia do mês. Artigo 67. Salvo motivo de força maior, devidamente comprovado, os prazos processuais não se suspendem. Capítulo 17 das sanções. As sanções a serem aplicadas por autoridade competente terão natureza pecuniária ou consistirão em obrigação de fazer ou de não fazer, assegurado sempre o direito de defesa. Capítulo 18. Disposições finais. Artigo 69. Os processos administrativos específicos continuarão a reger-se por lei própria, aplicando-se-lhes apenas subsidiariamente os preceitos desta lei. Artigo 69-A. Terão prioridade na tramitação, em qualquer órgão ou instância, os procedimentos administrativos em que figure como parte o interessado. Inciso 1º. Pessoa com idade igual ou superior a 60 anos. Inciso 2º. Pessoa portadora de deficiência física ou mental. Inciso 4º. Pessoa portadora de tuberculose ativa, esclerose múltipla, neoplasia maligna, hanseníase, paralisia irreversível, incapacitante, cardiopatia grave, doença Parkinson, espondiloartrose anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estado avançado de doença de Page, osteite deformante, contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida ou outra doença grave, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença tenha sido contraída após o início do processo. Parágrafo 1º. A pessoa interessada na obtenção do benefício juntando prova de sua condição deverá requerê-lo à autoridade administrativa competente que determinará as providências a serem cumpridas. Parágrafo 2º. Deferida a prioridade, os autos receberão identificação própria que evidencie o regime de tramitação prioritária. Artigo 70. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.